Meus amados, somos anjos de uma asa só. Precisamos do outro para poder voar. Seja na realidade do nosso dia a dia ou lá no mundo do imaginário. E hoje, Saúde com Vida Sustentável apresenta Alice Medeiros, professora municipal, pedagoga apaixonada pela literatura dos livros, dos adultos ao conto de fadas. E eu vou contar um segredo para todos vocês. Sabe que ela, no fim de semana, pega emprestado o pozinho de pirilim-pim-pim e se torna a bruxinha Felícia da contação de histórias lá no Bosque do Alemão. Seja bem-vinda em nossa sala de bem-estar, saúde com vida, a rede dos alquimistas do agora, Alice. Oi, muito obrigada por esse convite, estou bem feliz. É bom saber que o trabalho que a gente faz reverbera bem e que as pessoas se empolgam com isso. Então, muito obrigada por esse convite. Eu que agradeço você estar aqui. E, primeiramente, aquela pergunta típica de psicóloga, né? Quem é Alice do País das Maravilhas Medeiros? Meu nome tem tudo mesmo a ver com Alice no País das Maravilhas. Na realidade, foi por causa do livro, Ai, que lindo! né? Os meus irmãos ganharam esse livro de presente de Natal e eu vim como filha temporã, a raspa do tacho, né? Aqueles nomes todos que davam para caçula. E alguém deu de presente para eles esse livro. Meu irmão mais velho tinha o hábito de ler para os mais novos e ele se encantou com a história da Alice e pediu para o pai que o meu nome fosse esse. A princípio ele relutou um pouco, mas acabou colocando, ainda bem. E tem tudo a ver com a Alice, né? Não me vejo num mundo fora da literatura. Acho que o meu nome precedeu antes mesmo quem eu era, né? Trazendo essa questão da literatura, porque não tem como desvincular isso, né? Já para ter um nome já vem com a história. Sim, tudo que nasce num dado momento do tempo traz consigo o nome, né? O nome é muito simbólico, né? Sim, e assim, e é uma questão mesmo de essa questão dos livros mesmo, da importância do livro para a minha família, isso veio comigo. Então, o meu nome tem tudo a ver com quem eu sou hoje. Não tem como não ser assim. Perfeito. E o que a pequena Alice, assim, pensava quando e queria ser contadora de histórias quando crescesse? Então, a lembrança que eu tenho mais remota, na minha casa nós tínhamos um ranchinho. E esse ranchinho era o que seria, acho que, equivalente às edículas hoje, né? Era onde a minha mãe passava roupa, onde guardava os mantimentos, e tinha uma parede que era enorme, aquela parede, pelo menos para mim, que era muito pequena, aquela parede era gigantesca. E ela era cheia de livros. E eu me fascinava por aqueles livros. Eu queria ver, eu queria tocar, eu queria ouvir histórias. Então, essa pequena Alice, realmente esse mundo literário, essa questão dos livros vem sempre. E eu revivo ela hoje. Nesses dias parada, olhando lá no Gibran, eu olhei aquela prateleira e interessante que veio exatamente aquela imagem da infância. Eu falei, uau! Aquela imagem da infância é como se eu tivesse novamente diante dela. É muito bacana. E Alice, eu tô curiosa, sabe? Como que é essa transformação tua do fim de semana, que você pega emprestado o pó de birilim-pim-pim da Emília e se torna a bruxinha feliz, Felícia, lá no Bosque do Alemão? Ai, então, esse processo de ser bruxa no bosque, uma contadora oral, né? Essa questão da narração oral, que é uma coisa tão potente, as coisas primeiro vêm e depois eu vou indo atrás. Na minha vida, as coisas vêm muito por um acaso, sabe, Carla? E foi assim com a narração oral.
Quando eu recebi o convite para ir, eu falei assim, não vai dar certo isso, né? Não vai. Mas essa questão realmente de Pirlim Pim Pim, a Emília sempre foi a minha ídola de infância, assim. Eu tinha uma paixão pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu acordava muito cedo para assistir a abertura da Rede Globo, que era com a música do Roberto Carlos, Além do Horizonte, deve Existe ter um algum lugar lugar. bonito para se viver em paz. Sim. E logo em seguida começava o sítio. E a Emília, esse personagem astuto, filosófico, a Emília é tudo de bom, sabe? Ela é muito à frente, ela é o sentimento, ela é a expertise, ela é adiante do tempo dela. E sempre foi minha paixão. Então, acho que realmente me inspiro na Emília para colocar esse pó de Pirlim Pim Pim e me transformar na Felícia, que é uma bruxa feliz, amorosa, que voa de bicicleta, né? Opa, que Porque ela delícia. gosta. Porque cada bruxa voa com o que quer. E a Felícia voa de bicicleta, que ela quer ser fitness. E assim, e assim vem as histórias e realmente eu me sinto uma outra persona, né? Uhum. E é muito bacana esse momento de encantamento das crianças enfrentarem esse medo, mas ao mesmo tempo essa vontade de ouvir e de achar bonito e de se encantarem com as histórias. E não só as crianças, porque muitos adultos assim se encantam. Teve agora em janeiro uma senhora que parou para mim e falou assim: olha, eu espero que para minha filha tenha sido tão bom quanto foi para mim. Ai, que lindo. Eu estava te ouvindo e eu estava emocionada, e ela estava com lágrimas nos olhos. Ela me assim, eu fui para um outro lugar, você me levou para um outro lugar. Então, eu espero que para minha filha tenha sido tão bom quanto foi para mim. Isso não tem preço. Quando você escuta isso, você pensa assim, yes, fiz algo certo. Porque as histórias, Né? elas perpassam, né, gerações a gerações, né? E perpassam. Primeiro, as histórias passam por nós. Sim. Você lê, né? Ali leu, mas quando você vai contar, ela vem aquela imagem na tua mente, então ela Uhum. passa por você. E a narração oral é isso, é você conseguir, através daquilo que você imaginou, conseguir colocar aqueles detalhes, aquela grama assim fresquinha, aquela relva com aquele orvalho que chega a brilhar na grama, sabe? Quando você consegue passar isso e a pessoa consegue enxergar isso, puxa, é tudo de bom. E tem também, você conta também as histórias de Mil e Uma Noites, né? Então, Soube que tem uma no princesa. Gibran, é. E assim, o que eu acho bacana é que eu não tenho o biotipo das princesas, principalmente das princesas da Disney, né? E também não sirvo para Fiona, não, né? Mas Sim, apesar que eu gosto bastante do personagem. Mas é interessante que as crianças, quando elas me veem, elas têm certeza que eu sou uma princesa, elas querem deve ser. tocar e elas olham para mim com encantamento tal que eu fico assim, uau, o poder desse imaginário, Deve sabe? ser, né? Porque elas veem uma princesa e muitas das crianças pequenas, eu ouvi isso de algumas mães, elas falam assim: mamãe, mamãe, vamos hoje na casa da princesa. Que fofos. Então, isso é muito divertido, É muito gostoso, gratificante, né? né, Alice? Sim, Não tem preço, tem né? coisas assim que não tem como falar. Para os contadores de história em geral, agora nessa época de pandemia, foi muito difícil, porque a gente precisa do olho no olho, né? Nós fomos para as redes sociais, nós fomos para o YouTube, para a TV Escola, mas é diferente, porque Não é a mesma coisa. no olho, você, sabe, você consegue perceber a emoção
essa troca que acontece com a narração oral é um momento único, é um lugar único, que não existe nada similar assim. É uma troca mesmo. Os olhinhos brilhando, sabe? Você percebe, tanto de adulto quanto de criança, você percebe esse movimento, essas sensações que parecem que saem pelos poros assim e vão atingindo um lugar muito maior. E realmente a imaginação vem de tal forma que esse mundo real aqui, ele como se rompesse uma barreira e o imaginário alcançasse um lugar bacana, onde todo mundo pode estar, onde todo mundo quer estar. Então, aquele momento é um momento de refrigério. Pela internet, isso também aconteceu, mas sem essa troca tão pertinho, né? Sem esse Energia, né? estar junto, que é tão bom. Sim. E dizem que a profissão nos escolhe e não a gente escolhe a profissão. E me conta, como a missão da pedagogia te escolheu, assim? Olha, é isso mesmo. Na realidade, assim, você super me conhece, porque exatamente, na minha vida as coisas realmente vêm dessa forma. Antes disso, eu já tinha trabalhado em N coisas, tinha sido secretária, tinha sido administradora de condomínios, tive minha própria loja, tive salão de beleza, enfim. Daí eu fui e fiz vários concursos públicos, né? Vou fazer, vamos ver o que vai acontecer. E assim, passei para a guarda municipal, passei para educador e passei para os correios. Aí eu falei assim, ai, esse não quero, correio, não, acho que eu não estou muito afim, não. Guarda, eu não sabia que na época o guarda municipal não tinha ainda, podia usar arma, não era uma coisa assim, que é uma coisa mais recente, né? Falei, não quero, Arma, se né? eu pegar um bandido, eu não vou ter muita paciência com ele, acho que não vai dar certo. Eu falei, esse negócio de educador pode ser que dê certo, né? E assim, mas para você ver como foi interessante, que eu fiz o concurso e esqueci também. A minha irmã estava vendo um jornal e ela falou assim, olha aqui desse concurso, será que a Alice está aqui? E ela começou a ler. Ela falou, não, eu não vou ler, tem muito nome aqui, é convocação, mas eu não vou mais ler. Daí ela largou o jornal do lado, foi até a porta da sala, ela falou, não, mas vai que o nome dela É está um dos aqui, primeiros. eu vou ler. Ela começou de baixo para cima, e daí ela deu bem no meu nome. Daí ela já me ligou para me avisar que eles já estavam fazendo a convocação, né? Foi Eu ela que te fiquei super avisou. feliz. Ela que me avisou, porque eu não tinha nem ideia. E daí foi passar. Eu fui, fiz todo o processo de admissão, mas ainda não sabia que eu ia ser educadora, que era professora de educação infantil. Sim. E fui. E quando eu comecei a trabalhar, eu lembro exatamente da sensação, um mês depois, fazia 30 dias que eu estava trabalhando, eu fui num telefone público que tinha perto da minha casa, ligar para minha outra irmã. E eu falei, nossa, era isso que eu queria fazer a minha vida inteira e eu não sabia, Uau, você né? se encontrou, que lindo! E assim, e isso mesmo, eu fui revivendo e trazendo tudo que eu tive, porque eu acredito que nesse sentido eu fui uma pessoa realmente privilegiada, né? Pelos irmãos que eu tive e que sempre estiveram comigo. Então, eu revivi essas coisas e fui muito com aquilo da minha mãe, que tinha sido professora, com as coisas que ela fazia, com algumas falas dela, né? Enfim, daí que eu fui fazer magistério, daí eu parei o magistério e já fui direto para pedagogia. E como Mas que foi veio a tua trajetória até chegar no farol temático do saber
e se apaixonar, assim, à primeira vista? Então, em sala de aula, eu sempre gostei de contar com as crianças assim em sala, de contar histórias, de estar nesse movimento. E volta a tua pergunta, que é absolutamente o que é a minha vida, né? E contava histórias, enfim, e sempre consegui, contando a história, manter ali com que as crianças tivessem atenção. E às vezes eu ia contar a história, contava a história para 2, 3, 4 turmas. E eu estou falando da turma dos pequenos, maternal 1, maternal 2, pré 1. Então, assim, muito pequenos. E eles ficavam absolutamente quietos me ouvindo, né? Eu conseguia manter a atenção deles, ou Uhum. seja, fosse do jeito que fosse. Eu não precisava ficar chamando atenção enquanto eu estava contando a história. Algo atraía. Mas, enfim, foi passando, participei do projeto do Comunidade Escola, e lá eu também contava história para as crianças que estavam lá nesse projeto, contava história para o EJA, quando me pediam, você pode fazer um voluntariado? Vamos lá, vamos contar história. Legal. Tipo, tudo numa grande brincadeira, Uhum. né? Daí algumas pessoas viram o meu trabalho, gostaram, falaram assim, você não quer ir contar a história no Bosque? Daí que eu fui contar a história no Bosque Alemão. E depois que eu estava lá, que eu fui daí fazer a minha segunda especialização, que é em literatura infantil e contação de história, né, que eu fiz pela Fato. Então, veja, primeiro as coisas acontecem, daí eu corro atrás. Sim. É, nada por acaso, né? As coincidências vão nos Não, mostrando sinais, assim, do nosso caminho, né? é bem isso. E me conte uma coisa, vamos tricotar aqui, amiga. Ops. Me conta aí do boy, da paixão aí pelo Gilbran. Interessante. Olha, olha, até suspirei, porque realmente o Gibran também veio por um acaso. Eu estava no bosque, de repente precisavam de alguém no Gibran, eu acabei indo para o Gibran. E assim, quando eu chego no lugar ou no espaço, eu quero saber sobre aquilo. Eu sempre fui muito curiosa. Eu tenho uma irmã que mora em Portugal, ela diz assim que eu sou cusqueira, porque eu quero saber o Ficar assim. porquê. Eu sou aquela que entra em todas as igrejas, eu quero Hum, entrar para saber de tudo, quero saber da história. E foi assim. E daí, primeiro, eu descobri sobre o espaço, sobre as peculiaridades daquele espaço, e fui me apropriando. E tem uma das frases do Gibran que naquele momento fez todo sentido na minha vida. Parte da vossa dor é escolhida por vós mesmos. E, e quando eu li isso, e essa frase, ela foi uma frase curativa na minha vida, porque eu comecei a pensar nas escolhas que eu estava fazendo até aquele momento. Então, assim, meu primeiro encontro com o Gibran foi com essa lajota, que está lá na parede, com várias outras lajotas que têm as frases dele, e essa frase foi me curando. Né? Olha o poder de uma frase. Então, é, daí você vai entender o palavras têm porquê muito dessa poder. paixão. Então, e fui me apaixonando, né, pelo Gibran, e fui estudar. Falei, não, vamos ver quem é ele. Ele escreveu esse livro. E daí eu comecei a estudar a biografia. Eu vou ter que falar um pouquinho dele, porque Claro, paixão é claro. A eu sou paixão a gente fica apaixonada, falando, tem não se que falar. preocupe. Quando eu vi na biografia dele escrito assim, Gibran Khalil Gibran, nasceu em Bicharre, nas montanhas do Líbano, perto dos cedros milenares. Uau! Eu pensei, que poético, que coisa mais linda! 2 segundos eu falei, opa, vamos ler isso aqui de novo. Gibran Khalil Gibran nasceu em Bicharre, nas montanhas do Líbano, perto dos cedros milenares. Eu falei, aí tem mais coisa, porque a bandeira do Líbano tem um cedro. Falei, Uau! opa, né? Você Então, juntou as isso suas não coisas. foi colocado nessa biografia ao acaso. Ah, E por isso até que eu gosto
a tradução do Mansur Shalita, ela é uma tradução um pouquinho com português um pouco mais antigo, que nós não estamos acostumados hoje em dia, né, com a nossa fala normal, com a escrita como nós usamos. É a língua portuguesa, mas é de 1962, 1972, então é um pouquinho diferente. Mas por que eu gosto? Porque o Mansur também era libanês. Então, nessa tradução e nessa biografia, ele deixou preservado ali algo que é importante para a cultura deles, que na nossa mente a gente só pode ler e achar bonito, foge a nós a importância disso, né? Sim. Que o cedro é uma madeira impermeável, né, que ele tem, é mais difícil dele absorver a umidade, que a casca do fruto é aproveitada para fazer vários tipos de chá que curam várias coisas, da importância para esse povo do Líbano, né, de toda essa região. Então, já começou por aí. Eu falei, opa, tem mais coisa aqui. Daí eu vi a biografia dele, algumas características. Tem uma historinha. Eu sou contadora, eu vou ter que contar, né? Manda ver, adoro ouvir. Tem uma historinha que ele fala assim, que o Gibran era muito pequeno e ele estava assim fora e uma tempestade fortíssima, com os raios, relâmpagos, e ele é lá no meio da tempestade. A mãe dele pega e fala assim, Gibran, venha para cá, saia daí de fora, você vai ficar doente, menino. E ele fala, mas mamãe, as tempestades me encantam, elas me fascinam. E assim, passou, né? Ele vai morar em Boston com a família, volta para o Líbano para terminar, terminar a educação árabe cristã dele, volta para Boston e escreve. Quando ele chega em Boston, morre a mãe, o irmão mais velho, que era rimo de família, só fica ele e uma irmã. Outra irmã também morre, então só fica ele e uma irmã. E ele começa a escrever para um jornal. Ele começa a escrever em árabe para esse jornal. E, na época, foi tão importante essa escrita que foi como se fosse uma espécie de uma ascensão da escrita árabe ali nos Estados Unidos, sabe? Começaram os árabes a gostar e a se envolver com essa escrita. Enfim, ele vai estudar, porque se perguntasse para ele, ele ia dizer que o ofício dele era a pintura. Mas por que eu contei aquela historinha no começo? Então, porque toda fase que ele escreve em inglês, ele coloca as ilustrações dele na capa. E ele escreveu o livro Os Temporais. Olha, ele era fascinado, E né? esse não é Os Temporais, é só Temporais, o título do livro. E esse livro, pena que eu não trouxe, eu devia ter trazido para vocês verem, ele tem uma ilustração belíssima. E essa ilustração, ela sai do chão com uma potência, sabe? Você percebe saindo do chão como se fosse realmente um raio. Então, ele junta a ilustração, ele pintor, com essa parte da escrita. E assim, ele vai escrever O Profeta, que é o livro que eu estudei, mais recente, é o que me fez ficar apaixonada realmente por ele. E ainda estou estudando, porque sempre tem uma coisa nova para saber nesse livro O Profeta. E assim, ele vai escrever esse livro, só que ele já tinha algumas coisas que ele escreveu, né? Desse livro, ele deixava meio que de ladinho. Nos Estados Unidos, ele conheceu a Mary Elizabeth, fofoquinha, que todo mundo gosta, vem cá. Ele era apaixonadinho, ele tinha assim, uma paixãozinha pela Mary Elizabeth. Só que o tio dela não permitiu o relacionamento deles. Tanto que o Gibran morre solteiro. Ele morre solteiro, milionário e sem filhos, né? Só que ele escreveu 600 cartas de amor para Maria Elizabeth. Foram 300 cartas, né? 600 de um para o outro. Mas essas cartas não eram aquelas cartas assim, ai, amor, você é tão lindo. Ai, não, você que é. Não, não eram cartas assim. Eram cartas que traziam uma filosofia, tinham
meio de livros publicados e traduzidos em diversos idiomas. Na época, ficou somente abaixo da Bíblia, né, em termos estatísticos. Que Então, interessante. é muita coisa. Mas eu falei assim, bem, agora eu já sei de toda essa história, né? Mas vamos saber um pouquinho mais. Essas cartas de amor, a Mary Elizabeth permitiu que elas fossem publicadas muito próximo à morte dela. Até eu não sei se a edição não saiu depois que ela faleceu. Por quê? Porque muito do que está escrito no profeta aparecem nessas cartas, né? Uhum. Então, e ela não queria notoriedade pelo trabalho dele. Oh, Ela que não bonito. queria isso para ela. Uhum. Só que assim, quando você começa a ler, tudo, as vírgulas ali, é uma escrita tão maravilhosa, Carla, que as vírgulas, elas são filosóficas, Uhum. não são só questão da estética da língua, elas têm uma pausa proposital para você respirar e pensar, e fala sobre todos os assuntos. Foi como se, de repente, ele conseguisse, porque as pessoas que chegam e conhecem um pouquinho do Gibran dizem assim, ah, não, ele era protestante, ah, não, ele era católico, ah, ele era do Islã, isso daqui é coisa do Islã, ah, de jeito nenhum, ele era espírita. O Por pessoal se quê? identifica. Porque ele consegue falar de tudo sem colocar um Honesta, rótulo, né? Uhum. sem colocar as coisas numa caixinha de religião, ele consegue falar sobre todos os assuntos. Então, como não é a fala de uma mulher apaixonada? Sim, os Espero que olhinhos vocês brilham até ali. procurem, espero que vocês procurem o livro para ler. E assim, direito do leitor, de gostar ou de não gostar. Mas é uma literatura que é absolutamente necessária, sabe? As pessoas não sabem que elas têm essa necessidade, mas elas têm essa necessidade de ler, de absorver isso, e de como uma frase, para mim, foi curativa. Foi realmente curativa, porque eu lia todos os dias, e todos os dias eu repensava sobre aquilo, né? Sobre a minha vida, sobre as escolhas que eu estava fazendo. Então, é isso. E você sabe que tem uma gralha azul que me contou que quando a gente vai visitar ali o passeio público, que é um ponto turístico aqui de Curitiba, a gente tem que dar uma passadinha lá no habitat do Gilbran, né? É Inclusive, ali verdade. tem livros dele, né? Que a comunidade pode também ler, né? Sim, nós temos alguns livros que podem ser emprestados e tem Uhum. outros que são para consulta local, né? E, assim, é um acervo. O espaço, ele, primeiro pela beleza, eu realmente convido todos a irem, porque é muito bonito. É um espaço que você pensa assim, uau! E, assim, todo o acervo, desde a literatura infantil, juvenil, literatura inglesa, romances brasileiros, modernos brasileiros clássicos, Moacir Scliar, enfim, é um acervo muito bom. Não é só um acervo bom, é um acervo muito bom. A Prefeitura de Curitiba, ela merece aplausos e muito por isso. Uhum. E assim, não vamos pensar nas questões políticas, né? Uhum. Mas o Rafael Greca, desde a primeira gestão mesmo dele, essa é a terceira, Literária, né? Fala. ele sempre primou pela educação, pela Sim. cultura, e isso assim é uma coisa que a gente tem que olhar e realmente tirar um chapéu, Dá um sabe? diferencial para a cidade, Porque né? De uma forma geral, né? o cuidado. Curitiba, assim, tem muita sorte mesmo. Ou boas escolhas dos curitibanos, Sim, porque nós tivemos o Lerner, né? Que tanto fez pela beleza da cidade, em termos de arquitetura, de urbanismo. Curitiba é uma cidade muito bem resolvida mesmo. e daí lá no farol temático tem uma parada obrigatória assim para gente, né? Que é a parada literária. É,
É verdade. E assim, está sendo muito bacana isso. E assim, eu não posso falar dessa parada sem falar que nada acontece sozinho, né? Sem dúvida. É um Lá bastidor, né, eu para que aconteça, né? Lá eu sou uma agente de leitura, assim como o meu colega, o Ernesto Krainski, né? Nós dois fazemos esse papel de sermos agentes de leitura, mas por trás da gente tem aquelas pessoas que quase nunca aparecem, né? Que é a Cristiane Martins, a minha gerente, que ela é a gerente dos Faróis de Saber e Bibliotecas. Uhum. Toda a equipe da gerência, olha, eles são show de bola, porque assim, as coisas que eu preciso, Carla, eu pergunto, eles me dão dica, olha, Alice, se você fizer assim, e assim, as maluquices que eu invento, Sem ver. elas compartilham Ah, disso, isso é muito sabe? gostoso. Elas participam, eu quero citar alguns nomes, a Claro. Tânia, a Cris Luqueta, a Maria Rita, a Sandra, a Milene, todas elas, todas as meninas, elas fazem um trabalho tão bom, de tanta excelência, não só para o Gibran, para todos os faróis, né? Farol, Por sim. isso que Curitiba tem esse boom em termos culturais nos faróis do saber. E a gente ainda tem a coordenadoria de projetos, que Uhum. está sempre dando esse respaldo. Olha, vem aqui, vamos fazer. Então, assim, são muitas pessoas, a Andrea Barleta na coordenadoria de projetos, e toda a equipe da coordenadoria. É muita gente querendo que a cultura, Aconteça, sabe, né? aconteça, que ela flua em todos os cantos dessa cidade, porque Curitiba merece isso, os curitibanos merecem isso, e os turistas, quando vêm para cá, falam Sim, são assim, super uau, bem-vindos, né? sabe? Ficam encantados. Então, assim, e essas paradas literárias, que são os momentos únicos que nós temos lá, É um projeto, né? é um Me conta um projeto da pouquinho mais do projeto. coordenadoria de projetos, né? Uhum. Então, assim, e é um projeto que está no YouTube já, entrou na época da pandemia no YouTube e está se mantendo, continua todos os meses. Agora, dia 29, vai ter um também pelo YouTube, feito pela gerência. Uhum. E, assim, muita coisa boa acontecendo, sabe? A oportunidade de ver um estudante. Ontem nós tivemos o Oscar Einstein, né? O Oscar Einstein, vamos falar certinho, né? Eu tentar pelo menos falar o nome dele. É um ilustrador. Nós tínhamos 29 crianças do colégio Professor Brandão. As Olha, crianças fizeram perguntas, eles estavam tão encantados com as ilustrações que uma das crianças falou assim: então eu posso escrever qualquer história e ilustrar? Pode. Ele falou: pode. Então, assim, olha a sementinha que está sendo plantada, sem dúvida. né? E tantas outras pessoas que nós já tivemos. O Paulo Venturelli. Paulo Venturelli é uma pessoa que o nome já diz muito mais, né, do que eu possa estar falando sobre ele, de tantos livros que ele escreveu e de uma simplicidade para falar. E uma das falas dele que impactou também minha vida e que eu vou falar e que eu falei para ele, eu falei: Paulo, isso é muito forte. A literatura me ressuscitou. Ai, que lindo. Olha, Que e forte. enquanto criança, isso é muito forte, porque Sim. ele teve uma situação, enfim, quando criança, e a literatura, ele foi alfabetizado com Jean-Charles Perrault, né? E Uhum. depois ele ouviu de um professor que se ele quisesse ser inteligente, ele tinha que ler um livro por semana. E ele Uhum. ler um livro por semana, porque eu quero ser inteligente, porque ele tinha dificuldade na fala, ele era gago. Então, assim, olha que preciosidade, se não tivesse essa parada Sim. literária, isso talvez eu não soubesse. E como a literatura ressignificou a vida dele, transformou ele num professor maravilhoso.
A Paula Giannini, que é Uhum. escritora, Eu fui. contista, atriz, Aham. também já esteve com a gente. A Vani Pampolini também já esteve A conosco. Francine. A, hã? A Francine. A Francine Uhum. Cruz, a Kazuko Akimini. E assim, cada fala A de Susan empoderamento também. da mulher. A Susan Bloom teve conosco. E, ai, tomara que eu não tenha esquecido ninguém aí. Então, desde o começo de março, nós estamos assim, a Albanir Fracaro, que não foi para falar de literatura, mas foi para falar sobre a estima da mulher, a autoestima, a Uhum. questão das cores, como você usar, como você pode se beneficiar disso, né? Que E é você um não projeto precisa para a de milhões, comunidade, né? É um projeto para a sim, comunidade aberto, né? e que não precisa de É milhões gratuito para e você. livre. Uhum. E E quais são assim, os não precisa próximos, de. assim, para a gente se programar? Ah, então, a Carla Ah, não Ramos. conheço. Ai, a Anete Curti Ferraz, que vai estar Uhum. agora sábado com a gente. É, a Carla, que eu estou esperando, muito ansiosa. Que é quando? Que é quando? Dia 27. Ah, tá bom, tá bom. Então, dia 27, às 3 horas, na rua João Alberto, 141. Estão todos convidados para esse momento mais que especial. Daí nós já vamos ter no começo do mês o Juarez Poleto, né, que vai estar Uhum. também conosco, super escritor também. A Laura Montserrat, enquanto Ai, Laura, é poetisa, porque é uma fofa, gente, ela foi minha um doce, né? professora. Ah, foi tua Então, professora? assim, ela foi minha professora na psicomotricidade relacional. Que lindo! E assim, a Laura, eu tinha aquela, a psicopedagoga, mas a Sim. poetisa. E, Ai, ai, deixa eu contar um segredo para vocês, vem me cá. conta. As obras dela vão ficar expostas lá, Ai, que porque ela também é lindo! artista plástica, ela também Sim, faz, ela faz pinta imagens quadros, e os lindas. quadros dela vão ficar conosco. A Ariane Hidalgo vai estar conosco. Olha quanta gente já para o mês de maio, Uhum. né? A Ariane Hidalgo, nós vamos ter também um pianista que vai estar abrilhantando essa fala com a Ariane. E assim, essa é de babá. Nós Uh, vamos ter o Olívio G. Copé no dia 25 de maio. Esse indígena, que também já tem 23 livros escritos, filósofo formado pela USP e que tanto faz pela cultura indígena, né? Então, olha que bacana, olha essa uh. diversidade, gente. E é essa a intenção mesmo, que esse espaço do Gibran se transforme cada dia mais, que seja mais parecido com o que foi o Gibran, com esse cara que conhece desde de quem você imaginar, ele conhecia, e você percebe isso nos escritos dele, né? Sócrates, esse conhecimento socrático dele, de Platão, você percebe essa questão da filosofia. E tem uma coisa interessante, o Gibran não gostava de ser chamado de filósofo, ele achava isso uma coisa imponente. Uau! Então, assim, ele ficava assim, não, filósofo, não. Não sou, Mas não. e é isso, assim. Então, tem muita coisa boa, já muita coisa já que já está para vir no mês de junho. Nós vamos ter também a Lilian, que ela vai estar falando sobre a Clarice Lispector, também no mês de maio. Então, olha só, a agenda de maio já está Já cheia, tá gente. chegando. Corre lá para o Gibran, que está acontecendo muita coisa bacana. Que legal. Então, olha, tá uma delícia a nossa conversa, mas deixa uma mensagem, quer dizer, deixa mais algumas mensagens para a gente. Menina, você sabe que as crianças lá da educação infantil, elas devem ter ficado paradas, assim, olhando você, porque você é muito magnética, assim, você fala, muito gostoso. Então, nos deixa uma Ah, mensagem para os nossos
tele, web, espectadores, né? Aqui, os cultivadores do bem. Olha, eu nunca lembro direito eles na ordem, né? Mas tem o direito do leitor, que é direito de ler a última página, no começo, né? Direito de ler o meio, de pular página, de pular parágrafos, de ler corrido, de voltar a ler, de gostar e de não gostar. Mas você só vai saber se algo é bom se você experimentar. Se você não experimentar, você nunca vai ter certeza do que é, né? Então, assim, a literatura, como para a vida do Paulo Venturelli, ressignificou, ressuscitou, ressurgiu, é essencial. Como ele falou assim, escrever cansa. Ele vê assim, escrever a gente transpira, escrever é erótico, escrever é emocionante, é prazeroso, é tudo. Então, é exatamente isso. Se deem esse tempo, se deem esse privilégio de ler, aproveitem as oportunidades, né? Curitiba tem muitas oportunidades nesse sentido. E, assim, o Gibran, dependendo de mim, pela minha paixão, quando a gente está apaixonado, o que a gente faz? A gente quer fazer de tudo pelo ser amado. E, assim, a minha intenção é realmente essa, que aquele espaço seja conhecido cada vez mais, que mais e mais o Gibran apareça, né? Apareça o Gibran escritor mesmo, não estou dizendo só o espaço, que as pessoas pensem assim, uau, como eu fiquei tanto tempo sem ler isso, como que passou tanto tempo. Então, se deem esse momento, se permitam, né? Se permitam amar também, amar a vida. E eu sou a pessoa mais empolgada, né? Não, mas é formidável, porque na verdade o entusiasmo é intel, é ter Deus dentro da gente, né? E o que é ter Deus dentro da gente? A vida, né? A gente está nesse movimento sempre circular ascendente da vida, né? E olha, Alice, você é das maravilhas. Olha, eu amei conversar contigo. Olha, e deixo aqui o espaço aberto, tal, Saúde Convidas, quando você tiver alguma novidade para nos contar, quando tiver alguma fofoquinha, alguma coisa em off que você quer contar de segredo, então você está convidado a retornar, tá? Pode deixar, eu conto um segredo para milhões, não tem problema nenhum. Assim, geral, né? E olha, não tem problema amei nenhum. mesmo conversar com você. Gostei. Ai, muito obrigada. Obrigada por esse convite. E vamos lá, povo. Vamos ler, vamos ouvir esse povo que escreve, que também escreve com paixão, que escreve sobre as mulheres, sobre esse empoderamento, sobre todos esses detalhes, porque as mulheres são como renda, né, Carla? Cheio de detalhezinhos, assim, aqueles frufruzinhos que fazem toda a diferença para cada uma em si. E os homens também, porque os homens precisam. O Gibran fala que a beleza não é uma necessidade, ela é um êxtase. Então, é isso. É verdade, né? E nós temos os dois lados, né? Yin e Yang, então é buscar a complementariedade, né? Da energia do feminino com a energia do masculino, né? Que isso é que faz a criação do mundo, né? Por isso que nós estamos aqui, né? É verdade. Amei estar com você. Muito obrigada. E se você é um empresário, tanto CPF ou PJ, e acredita na formação de uma rede de saúde com vida sustentável, entre em contato pelo saudeconvidas@gmail.com e seja nosso novo alquimista do agora, assim como Alice das Maravilhas Medeiros.
Eu deixo para vocês uma mensagem. Plantem sempre boas sementes na vida para colher frutos igualmente bons. E agradeço de coração o e-mail, o carinho, as palavras diárias de todos vocês. E Saúde com Vida fica por aqui. E até nosso próximo programa. Namastê.